Porque a gente, quando vai estudar filosofia, ou vai estudar qualquer coisa, por exemplo, qual foi o livro mais citado do século XX? Foi As Estruturas das Revoluções Científicas, né? The Structure of Scientific Revolutions, daquele Thomas Kuhn. Foi o livro mais citado do século XX. Tem um artigo depois sobre esse livro de Margaret Masterman, que ela diz que tem 20 interpretações do termo paradigma. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. É isso. Nós temos Tiago e temos essas outras interpretações. Como compatibilizar? É que as obras aqui, porque se isso for verdade, os outros estão falsos, todos os outros tantos que eu citei estão falsos, para que isso seja verdade. Lutero queria tirar o Tiago da Bíblia. Mas desde o começo o povo queria ter a Tiago, não é só Lutero não. Desde o começo, o cano quando foi formado, nem Tiago, nem Apocalipse, as cartas de Paulo eram só 10, não foi só Lutero não. E se Lutero quis também, não tem um... Tá aí a prova de que a tradição antecede as escrituras. Mas a tradição não é romana. Certo. Se o senhor quiser dizer que tem tradição, eu não vou discutir. Tem tradição, mas como é que a gente sabe a tradição? Pelas escrituras. E é romana? Não, claramente não. E quem é que define as escrituras? Como o senhor mesmo está demonstrando. A formação, a do Antigo Testamento foi o Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Definiu o Novo Testamento, houve gradativamente uma progressão. Não é? O nome disso é tradição. Eu não sou contra a tradição, padre. Eu só estou dizendo que a tradição, ela se expressa nas escrituras. E as escrituras é que tem a expressão da verdade. Eu não sou contra a tradição, mas o catolicismo, o romanismo, não é detentor do que o povo dizia e não está escrito. Não é que você tem um ramo que dizia, eu sei o que o povo dizia antes das escrituras e era isso. Não é assim. O que está escrito, e aqui nós podemos ler passagens nas próprias Bíblias dizendo que elas são suficientes, que fora daquilo é algo que não deve ser feito, o que está escrito é o que nós sabemos, é o que está revelado. Certo, mas o senhor estava fazendo a compatibilização entre Tiago 2,24 e as demais afirmações de Paulo. Então, como é que se pode compatibilizar isso? Ou se diz que tem uma contradição, ou se compatibiliza. Como é que qualquer livro, de qualquer área do saber nós fazemos? Para compatibilizar, já que uma está dentro da outra, aquela que está dentro se mantém, a outra tem de se entender. Como é que se diz que a fé genuína se expressa nas obras? Porque se a obra fosse necessária para a salvação, o ladrão não seria salvo. Essa é a doutrina católica. Então o ladrão não seria salvo. Então é só pela fé, então. A doutrina católica diz que a primeira graça só pode ser recebida pela fé. Então a obra não importa para a justificação, então? Para a justificação, não. O homem não se justifica. Então vamos juntos. O homem não se se a justifica. obra não importa para a justificação, não importa para a salvação, é a mesma coisa da gente. Só que o problema qual que é? É que no processo... É bom saber isso. A graça inicial Sim. é dom puro de Deus. Inclusive a igreja diz o seguinte, que a graça inicial é dom puro de Deus, a justificação. Segundo, aliás, é unilateral, só Deus justifica. Certo. Segundo, que a graça final também é dom puro de Deus. Isso é uma coisa muito importante. O Concílio de Trento, inclusive, diz que é pecado presumir da salvação, pecado contra o Espírito Santo. Mas Trento não ataca o sola fide? Ou somente neste a fé? sentido que nós estávamos falando. Não, padre, veja bem, vamos ser, para o povo não entender errado. O senhor diz o seguinte, o senhor está dizendo que fé genuína... Só a fé é suficiente para a salvação, é isso? O senhor disse que a fé genuína, ela se expressa nas obras. Correto? Correto, mas não é necessária para a salvação. Não é necessário para a salvação? Como assim? As obras ou a fé? As obras, o caso do ladrão. O ladrão foi salvo sem obras. Ué, ele confessou a fé em Cristo. Mas veja bem... Não, o ladrão, mas não é claro? O ladrão confessou a fé em Cristo e morreu. Como é que eu sei que ele foi salvo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas antes disso... Antes disso? Tua fé te salvou. Não. O que ele fala? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Não, isso é a oração. Ou seja, dele, né? A fé produziu nele a confissão. Não, pá, tem que, eu sou a favor. O Romanos diz, tem que confessar com a boca e crer com o coração. A confissão é obra. Isso é obra? A confissão é obra? A confissão é obra, claro. Então é essa obra que é necessária, se for a gente tá igual. Porque se a obra que o senhor está falando é confessar, aí tá certo. O que é necessário para a salvação?
Se a confissão for a obra, Então. se a obra for a confissão, então a gente então é a mesma coisa. Certo, mas Porque- onde é que tá o isso. problema aqui? Sim, se for isso aí, Então, por isso que eu digo, a gente tem que pegar a questão, tem que pegar o rabo da Não. coisa, né? É como se pegasse um rabo de uma cobra. Você tem que pegar assim. Então, veja bem, o senhor disse que a fé genuína se expressa nas obras. isso é o que o é apóstolo doutrina- Tiago diz. Isso é doutrina católica. Não, e da e a doutrina das Bíblia Escrituras, também. que é a doutrina católica. É. Ora, Mas assim, Quando a obra é a confissão. Quando Trento diz, quando Trento condena a doutrina do sola fide, é no sentido exclusivo, ou seja, como se as boas obras não fossem Mas necessárias. assim,